Opa, 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 vamos que vamos para o primeiro vídeo desta semana final da temporada, desta semana de final de Liga dos Campeões, primeiro e único que eu gravo daqui de casa. De maneira muito empolgada e alegre, eu viajo no fim desta terça-feira para Istambul. Hoje, portanto, é o único vídeo dessa semana que eu gravo daqui de Manchester e resolvi trazer essa camisa do atual campeão da Premier League, atual campeão da Copa da Inglaterra e possivelmente o mais novo campeão da Liga dos Campeões. O assunto hoje não é título, né? O assunto é a outra ponta do futebol, o assunto é rebaixamento. Falaremos do trio rebaixado da Premier League nesta temporada. Falaremos de Leicester, de Leeds United e de Southampton. Uma pena, né? Mas para alguém subir, como foi o vídeo passado aqui dessa série O Mundo Fora do Big Six, o tema foi o novo trio da Premier League. Para o trio subir, esse trio teve que cair. Vamos começar falando, portanto, da história, cara, mais legal que eu tenho de memória, assim, no futebol, ou pelo menos na superfície do futebol de fácil acesso, vai? Porque o que o Leicester fez em 2016 foi algo absolutamente inacreditável. Não há superlativos suficientes para o que aquele time do Leicester conseguiu fazer. E essa história, ela é maravilhosa. Eu vou focar muito desse vídeo no Leicester, tá? Porque eu quero fazer um pouco de contextualização do que aconteceu lá atrás, do que aconteceu antes do título da Premier League e, claro, o que vem acontecendo de lá para cá, que culminou no rebaixamento nessa temporada. Só para te dar uma noção do quanto era improvável estatisticamente aquele título do Leicester em 2015 e 2016, se alguém apostasse 10 libras antes da temporada começar, antes da Premier League começar, daquela edição da Premier, se alguém apostasse 10 libras no Leicester campeão, levaria 500 mil. 1 para 500. 10 para 500 mil. Cara, eu tava lendo aqui, a pessoa ganharia menos se apostasse em encontrar vivo o monstro do Lago Ness, da Escócia, ou o Elvis. Ou seja, era mais improvável, de acordo com as cotações ali das casas de aposta na época, o Leicester ser campeão do que você esbarrar com o Elvis vivo na rua, aqui na Inglaterra. Então, cara, isso é um sinal de como o Leicester quebrou a banca, né? O Leicester quebrou a banca. E a gente vai fazer um resumo breve aqui da história desse clube. Eu vou olhar a volta e meia para o meu roteiro aqui, porque são informações que eu pesquisei e não domino tanto, portanto. Então, eu espero que você não fique ofendido de eu estar virando o tempo todo a cara aqui. Porque eu quero começar pelo ano de 2010, que foi quando o Leicester foi comprado pela empresa tailandesa King Power. Pois é, o nome do estádio não é King Power Stadium porque tem o poder de um rei. É porque o nome da empresa é King Power, que tinha como dono o bilionário Vichai, deixa eu falar com calma aqui, Vichai Srivadhanaprabha. Vichai Srivadhanaprabha, o antigo dono da King Power, o antigo dono do Leicester. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais no triste fim dessa história dele. A King Power, essa empresa, ela é basicamente uma empresa que opera no duty free, né, nos aeroportos em todo o mundo. E isso explica um pouco uma pancada financeira que o Leicester sofreu anos depois. Mas enfim, em 2010, o Leicester foi comprado por 39 milhões de libras pela King Power. Aí em 2013, eu quero me debruçar nisso aqui porque finalmente estou trazendo esse tema específico aqui para um vídeo aqui do canal, porque eu acho esse capítulo inacreditável. Mais um da história recente do Leicester, mas esse é contra o Leicester, que é uma das partidas mais emocionantes da história da Championship, da segunda divisão inglesa. Watford e Leicester se enfrentavam na segunda partida das semifinais dos playoffs, por vaga, claro, na final, que seria sediada em Wembley. No jogo de ida, o Leicester ganhou em casa, no King Power Stadium, por 1-0. Jogo de volta, em Watford, no norte de Londres, o Watford ganhava por 2-1 e, portanto, forçava a partida para uma prorrogação, até que
aos 51 do segundo tempo, já tinha estourado os acréscimos, o árbitro dá um pênalti absurdo para o Leicester. Inventou um pênalti. O árbitro, pênalti para o Leicester, se fizesse, estava com a vaga na mão para a final daqueles playoffs. Aí o francês Nocaer, é isso que se fala? Nocaer, acho que é assim. Ele que se joga e consegue cavar o pênalti, ele perde a cobrança defendida pelo Almunia. Isso é só o começo da história. Então vamos lá. 51 do segundo tempo, ele vai lá, cava o pênalti, consegue convencer o árbitro, cobra e perde. A bola defendida pelo Almunia, o rebote também. Contra-ataque, o Watford no ataque. E você já sabe o que vai acontecer. Clima lá no alto, a torcida comemorando a defesa do pênalti. E mais um gol do Watford. O gol que sela a vaga do time para Wembley. O gol marcado pelo Troy Deeney. Ele faz esse gol, cara, o estádio, a torcida invade o campo, enfim, o estádio vira um negócio de louco. O Leicester estava a uma bola de garantir vaga nos playoffs e quem sabe, na final dos playoffs e quem sabe conseguir voltar para a Premier League. E o Watford acabou conseguindo esse carnaval, né? Dentro de casa, essa catarse coletiva. E adivinha quem é que estava em campo pelo Leicester? E não tinha começado como titular, entrou no segundo tempo. Um tal de Harry Kane. Pois é, saiu do banco, ele estava emprestado em um dos tantos empréstimos que ele teve no início de carreira no Tottenham. Foi o último, inclusive. Depois de voltar ao fim dessa temporada para o Tottenham, ele começou a caminhar um caminho que a gente já conhece. Mas achei curioso lembrar que o Harry Kane estava em campo e viu isso aí de pertinho. Acabou que o Watford também não subiu, tá? Perdeu a final em Wembley para o Crystal Palace. Bom, no ano seguinte, o Leicester sobe, enfim, e como campeão da Championship, com 102 pontos, atropelou a segunda divisão e volta depois de 9 anos de ausência para a primeira, volta para a Premier League. 2014, tá? Muito pertinho do ápice dessa história. No primeiro ano na Premier, 14-15, o Leicester fica em 14º lugar. Na segunda temporada terminou como campeão. Não é à toa que as odds das casas de aposta eram aquelas, né? Bom, o que aconteceu para aquele contexto daquela temporada para chegar atropelando todas as imprevisibilidades? O Claudio Ranieri, italiano, foi contratado e tudo começou a clicar. O Ranieri ele chegou como um nome um pouco fora da caixa, um pouco ortodoxo, né? Chegou com muito pouca confiança da imprensa local. Eu li algumas reportagens da época da contratação e o pessoal, caramba, que aleatório, né? Trazer o Ranieri para a Premier League, assim, não é um cara que tinha uma história de sucesso no futebol inglês, pelo menos. E um grupo de jogadores absolutamente desconhecidos, né? Um tal de Jamie Vardy, um cara que tinha chegado uns anos antes vindo do futebol semi-profissional, com 25 anos de idade. Né? Como é que vai contratar um cara desse e vai deixar para a Premier League? Trazendo dois desconhecidos do futebol francês, ó. Um tal de N'Golo Kanté. Quem é que ouviu falar desse cara? Um tal de Riyad Mahrez. Né? Que grupo esquisito, assim, e com outros jogadores que não tinham muita história no futebol inglês. Um tal de Wes Morgan, o Albrighton, Drinkwater. Que time é esse, né, cara? E acabou que, assim, aquele time do Leicester termina a Premier League como o terceiro time com menos posse de bola. Uma Premier League pré-Guardiola. E o segundo com menor número de passes. Era um Leicester reativo e que encaixou e funcionou muito bem. Foi o terceiro melhor ataque, a segunda melhor defesa, foi o time com mais vitórias e o time com menos derrotas. Apenas 3 derrotas em toda a temporada. Lembramos que até um certo ponto daquela Premier League, o Tottenham estava meio que com a faca e o queijo na mão. E acabou derrapando e ficou inclusive atrás do próprio Arsenal, que terminou como vice-líder. Leicester campeão com 81 pontos. Numa época em que a Premier League poderia ser vencida com esse tipo de pontuação. O conto de fadas do Leicester com aquele título. Que coisa maravilhosa, cara. Eu chego logo depois. O Leicester é campeão no fim da temporada 15 e 16, eu chego em setembro de 16, e o meu primeiro jogo de Champions, na verdade eu cheguei em agosto, né?
27 de agosto, acho que é isso. Ou de setembro, não vou lembrar. Mas enfim, foi a estreia do Leicester dentro de casa na Liga dos Campeões. Vitória de 1-0 contra o Porto, gol do Slimani. E, cara, a minha sorte, e isso é uma sorte muito, muito, muito grande, muito bonita, foi que o meu primeiro jogo da minha carreira de Liga dos Campeões, e eu tava super emocionado, eu tava já pronto pra chorar na hora do hino, eu tava, porra, realizando um sonho que era impossível de ser sonhado. E eu não tava num estádio que todo mundo tava acostumado com aquilo. Eu não tava quase chorando e olhando pro lado e vendo o cara na arquibancada, sei lá, com a camisa, o torcedor, se fosse Milan, se fosse Manchester United, se fosse o próprio Manchester City recentemente, mas enfim, sabe o que eu quero dizer? Alguém que, beleza, isso aí é a fase de grupos, a gente daqui a pouco tá Real Madrid, sabe? Não, cara, era o primeiro jogo da história daquele clube, daquele torcedor. Eu lembro de filmar um torcedor mais velho chorando copiosamente, todo mundo tava chorando e eu chorei junto com o hino da Champions. Foi um negócio muito, muito, muito bonito que eu consegui viver ali. Eu tive a sorte de viver algo que todo mundo... Era tão especial pra mim quanto pra eles. Era mais pra eles, além de tudo. Cara, foi um episódio muito bonito. Enfim, abri esse enorme parênteses aqui, desculpa. Mas é porque foi com o Leicester que eu vivi essa grande memória. E o Leicester que foi o inglês que mais longe chegou naquela Champions. Foi eliminado só nas quartas de final para o Atlético de Madrid. No meio do caminho já tinha demitido o Ranieri, porque não estava dando certo. Aí era o auxiliar, o Craig Shakespeare, que era o comandante naquela eliminação para o Atlético. Mas enfim, beleza, fim de temporada. Leicester recentemente campeão da Premier League, o último inglês sobrevivente na Liga dos Campeões. Tudo estava dando certo. E aí a gente chega no dia 27 de outubro de 2018, que é o dia mais triste da história do Leicester. Não sou eu que estou dizendo, são vários torcedores, a nota oficial do clube na época, os jornais da época, que foi quando um helicóptero com 5 pessoas, entre eles o dono Vichai, acabou caindo logo depois de decolar do centro do gramado do King Power Stadium, horas depois de uma partida entre o Leicester e o West Ham. Enfim, um negócio absurdo, absurdo. Lembro até hoje de onde eu estava e quando que eu recebi essa notícia e a cobertura. Uma loucura, cara. Uma loucura mesmo, assim, muito pesado. Enfim, com a morte do Vichai, o filho dele, Aya Watt, assume a empresa e o clube é o atual dono da King Power, atual dono do Leicester. Hoje há uma estátua para o pai, para o Vichai, em frente ao King Power Stadium. Eu estive lá na Supercopa da Inglaterra no início dessa temporada, entre Liverpool e Manchester City, e tirei fotos dessa estátua, enfim. Um capítulo muito, muito, muito triste para a história do futebol inglês, para a história do Leicester, enfim, uma relação muito diferente que o Leicester tem com os próprios donos, uma relação quase que umbilical ali, por mais que não tenha tanto tempo assim. Cara, foram essas pessoas, por mais que a gente possa entrar numa discussão aqui de injeção de dinheiro no futebol e tal, foram essas pessoas responsáveis por uma cidadezinha mínima, cara, que ninguém conhecia no mundo, ser conhecida no mundo inteiro por conta daquele título. E por isso que esse episódio foi tão triste, tão pesado, assim. Havia uma relação muito bonita, assim, o Vichai estava sempre nos jogos, era um cara que tinha uma relação comunitária com instituições de caridade, enfim. Lendo uma reportagem sobre esse rebaixamento, que eu vou entrar agora, foi muito, enfim, é um choque muito grande, né? Ver que, tudo bem que em comparação com o Brasil, o Reino Unido e a Inglaterra, enfim, ainda são países muito, em situação financeira muito melhor, né? Enfim, por questões históricas, inclusive, principalmente, mas aqui a Inglaterra está num momento muito esquisito econômico. E essas cidades um pouco mais periféricas, como Leicester, elas estão passando por crises brabas e, como sempre, é o pobre quem paga, né? E o futebol acaba sendo meio que a distração. E o Leicester City conseguiu dar isso para City of Leicester, para a cidade de Leicester, enfim. Bom, vamos lá. Tô me distraindo pra cacete aqui, mas é porque realmente toca. 2021, o Leicester, ele bate, não terminou ali, né? No título da Premier League, essa era de vitórias do Leicester. Em 2021,
com já o Brendan Rodgers como treinador, o Leicester consegue vencer a Copa da Inglaterra pela primeira vez na própria história. Já tinha acumulado 4 vices, o último em 69, e agora consegue esse título. E esse título veio ao lado de uma 5ª colocação na Premier League. Pela segunda temporada seguinte, o Leicester terminou na 5ª colocação, deixando escapar entre os dedos uma vaga na Champions. Tanto na temporada anterior quanto nessa de 2021. E aí, cara, entre o título de 2016 e a temporada passada, anterior ao rebaixamento, é importante a gente olhar para o quadro geral que o Leicester ficou apenas uma vez fora do top 10. Uma vez. Então era um clube que estava estável. É claro que não brigava pelo título mais uma vez, porque aquilo ali foi um elefante na árvore, mas conseguia quase ir para a Champions e bateu 5 anos depois do título, do título da Premier, num título de Copa da Inglaterra. Então, assim, fazia sentido olhar para o Leicester como um médio brigando para ser grande, pelo menos no século do futebol inglês. Até que chegou essa temporada agora. Lembra que eu falei que a King Power atuava principalmente com aeroportos? Imagina o impacto da pandemia nos negócios, né? E aí secou, cara. A torneira fechou, puxaram o freio de mão na janela de transferências de preparação dessa temporada que terminou agora. Foi o menor investimento do Leicester desde o ano em que eles ganharam a Premier League. Entre as 5 maiores ligas europeias, o Leicester foi o único clube entre 5 ligas que começou a temporada sem qualquer contratação. O Brendan Rodgers tinha um pepino na mão. Ele tinha um grupo de jogadores que mal tinha mudado e que ele mesmo tinha criticado no fim da temporada anterior. Para juntar a esse quadro aí, muitas lesões, jogadores ótimos como Tielemans caindo de rendimento, o NDD, e a demora para demitir o Brendan Rodgers, né? Porque no fim das contas acabou se provando, acho eu, né? Minha interpretação não é que o Rodgers tinha que ter sido mantido até o fim, e sim que ele tinha que ter caído antes. Acho que já tinha um quadro ali esquisito desde a temporada passada, pelo menos. Então, assim, o fim desse conto de fadas do Leicester, ele é triste, mas é engraçado entender que, cara, o que a gente viu nesse quadro recente é a exceção da história do clube. Houve outros momentos interessantes, com o próprio Gary Lineker, e antes lá atrás com vices da Copa da Inglaterra, como eu disse aqui, mas o normal é que essa cidade mínima no meio da Inglaterra tem esse clube de vez em quando fazendo uma graça na Premier League e voltando. Cara, há uma estabilidade de uma empresa investindo no clube. Essa empresa deve voltar a investir de acordo com as possibilidades. E acho que faz sentido a gente olhar para o Leicester como um clube que provavelmente voltará para a Premier League em breve, e se não já nessa próxima temporada. Mas enfim, depende, né? Depende de quem vai ser o treinador, como que o futebol vai ser administrado, investimentos, quem fica, quem sai, enfim. Mas esse conto de fadas, ele já foi lindo. Um sonho impossível ele foi atingido e a gente foi testemunha disso. Passando para outro rebaixado, e eu vou falar um pouco menos desses dois últimos, peço desculpas, mas enfim, acho que a história do Leicester ela tinha mais pano para manga. Mas falando do Leeds United, se o Leicester ganhou o primeiro título inglês e único há pouco tempo, o Leeds é um clube mais tradicional. São 3 títulos ingleses da Liga Inglesa, em 69, em 74 e em 92. O Leeds foi o último campeão inglês pré-Premier League. Pré-Premier League foi o último. E faz pouco tempo que o Leeds vivia um resgate de grandeza. E lembre-se que talvez hoje isso esteja mudando um pouquinho, tá? Mas se você perguntasse poucos anos atrás a um torcedor do Manchester United quais são os maiores rivais do United, ele falaria primeiro Liverpool e segundo Leeds, à frente do Manchester City. O Leeds, por muito tempo, foi o antagônico à grandeza do Manchester United. Acabou que ficou muito tempo enterrado na segunda divisão. Foram 16 anos enterrado na Championship, sem descer mais, mas sem conseguir subir.
e voltou com o sonho liderado por Marcelo Bielsa, que é festejadíssimo nas ruas da cidade de Leeds, pelos torcedores, é um ídolo absoluto. Foi com o Leeds que o Bielsa ganhou o primeiro título e foi com o Bielsa que o Leeds voltou para a Premier League e com valores acima de tudo. Eu vejo muito torcedor do Leeds reclamando do abandono de valores que o Bielsa conseguiu colocar no clube ali, de valores humanos mesmo. Então, se lá havia um herói evidente, o Bielsa, hoje há um vilão bastante evidente escolhido pela torcida aqui do Leeds, na Inglaterra. Pedidos pela saída do Andrea Radrizzani. Esses pedidos foram cantados pela torcida presentes na última partida do time na temporada. O time rebaixado para a Premier League e o dono do clube já está na porta de saída. Parece questão de tempo. Cara, ele é sócio majoritário do Leeds. Quando eu falo dono, é sócio majoritário, nesse caso, porque é uma divisão de 56% a 44%, eu já explico com quem. Mas o Andrea, ele acabou, ou está em vias de, comprar a Sampdoria, que caiu na Série A italiana nessa temporada. Uma reportagem do Athletic, um veículo que eu gosto muito aqui do futebol inglês, descobriu que ele, o Andrea, colocou o estádio do Leeds, Elland Road, como garantia de pagamento para o empréstimo bancário de 26 milhões, dinheiro que ele usou para essa negociação da Sampdoria. Olha a cara de pau do rapaz. Olha a cara de pau do cidadão, meu irmão. O cara tem que sair o quanto antes, né? Tem que sair o quanto antes. Inacreditável o cara fazer isso com o amor de tanta gente. Parece questão de tempo, portanto, que o Andrea venda os 56% que ele tem para a empresa que detém o restante, que é a empresa estadunidense 49ers, que é dona do San Francisco 49ers, clube da NFL. Segunda vez que eu falo de NFL em pouco tempo aqui no programa, hein? Não sou um consumidor, mas já vi que tem muita gente aqui que curte e que foi me explicar quem era J.J. Watt, por exemplo. O San Francisco eu já conhecia, de nome. Não sei o tamanho e tudo mais. Se quiser me dar uma aula, por favor, fica à vontade aí na área de comentários. O triênio do Leeds na Premier League, desde que subiu com o Bielsa até agora cair, ele foi tumultuado. Ele consegue uma boa nona colocação com o Bielsa na primeira temporada de retorno. E aí teve a infelicidade de subir na pandemia, né? A torcida não pôde festejar tanto, mas enfim. Aí teve um quase rebaixamento na temporada passada e agora termina com esse rebaixamento. E tem várias perguntas em comum com o Leicester também, né? Quem será o treinador? Quais jogadores ficam? Quais serão negociados? Quais serão comprados? É difícil você entender o que vai acontecer com esse Leeds United, especialmente porque, de maneira diferente ao Leicester, a gente não sabe como que vai ser dividida quem vai ser o dono, né? Será que a 49ers vai comprar tudo mesmo? Será que vai ter que precisar trazer outra pessoa? Enfim, já tá. O futebol não para, né? Já era para estar começando a negociar e aproveitar esse tempo antes da abertura da janela, que acho que agora é dia 14 já. Na semana que vem, olha que louco. O futebol não para, meu irmão. E aí vamos fechar falando do Southampton, lanterna da Premier League, rebaixado depois de 11 anos na primeira divisão. E do trio é o único que nunca foi campeão inglês. Nunca conquistou a Liga Inglesa na história do Southampton. O maior título foi em 76, Copa da Inglaterra, FA Cup, para cima do Manchester United. A minha primeira memória do Southampton é dos golaços do Martin Letizia. Cara, é um negócio absurdo, assim. Quem me lembrou do Martin Letizia e quem me fez gostar tanto do Martin Letizia foi o André Rocha, jornalista esportivo, comentarista, que passou pelo Esporte Interativo. Fiz programa com ele quando eu trabalhava nos estúdios do Rio de Janeiro algumas vezes, e o André Rocha me apresentou os golaços do Martin Letizia. Cara, uma pena que virou um negacionista, né? O Letizia, não o André. Uma pena. Triste fim do Martin Letizia. Mas se você nunca viu os golaços dele, por favor, depois daqui procure, porque é um negócio... Nossa Senhora. Aí tem memórias mais recentes, né? Dos times do Southampton que se notabilizou como um ótimo... O que o Brighton faz hoje.
trazer um moleque de não sei de onde o Southampton fazia anos atrás, né? Não só como treinador, Maurício Pochettino, né? Antes do Tottenham, Southampton. Sadio Mané, o maior nome de todos, foi a porta de entrada para o Sadio Mané na Premier League, foi o Southampton. Virgil van Dijk já tinha jogado na Escócia, mas nunca na Inglaterra, e jogou com a camisa do Southampton. Inclusive, eu já cobri um jogo na Europa League contra a Inter de Milão, do Southampton. Dia que eu tirei uma foto, inclusive, com o Mate Letitia, antes dele dar sinais dessa loucura aí. E há outros jogadores, tá, que passaram pelo Southampton, o Tadic, do Ajax, por exemplo. E hoje tem jogadores interessantes nesse time rebaixado, né? A gente vai, claro, lembrar do James Ward-Prowse, que está muito próximo do recorde do Beckham. A gente não sabe se vai continuar no Southampton ou se ele vai jogar a Premier League na próxima temporada. Tem o Romeu Lavia, da base do Manchester City, que é um interessantíssimo jogador. O Alcaraz, não tenista, mas sim um jogador que veio do Racing. Bom jogador, o Carlos Alcaraz. Mas enfim, várias questões em frente a esse Southampton que passa por um desmanche gradual, né? Se uma vez foi um time que se notabilizou por trazer talentos e ser muito clínico, hoje não. Hoje é um time que queima dinheiro no mercado. Foram 15 contratações, muito poucas deram certo. Mais de 130 milhões de libras investidos nessas duas janelas dessa temporada, de verão e de inverno europeus. 3 treinadores. Começou a temporada com Ralf Hasenhüttl, passou pelo Nathan Jones, um capítulo terrível para o Southampton, e terminou com o espanhol Rubén Selles. Né? Uma temporada... Quando você olha para isso aqui, é de um clássico rebaixado em qualquer liga de qualquer país desse planeta. Né? 3 treinadores, 15 contratações e novo dono. Foi a primeira temporada completa do novo dono, o sérvio Dragan Solak, que chegou ao clube em janeiro do ano passado. E, enfim, não se sabe muito bem qual é o estilo de liderança dele. O que a gente sabe é que o Southampton está demitindo um monte de gente do clube. Vários funcionários receberam um e-mail com a própria demissão, inclusive o Rubén Selles, que foi o último treinador da temporada. O rebaixamento, ele vai ter um corte de 40% dos salários. Então, eu não sei quais jogadores vão ficar ou vão se desesperar para buscar ganhar uma grana melhor em outros clubes. Aliás, essa cláusula de contrato de corte salarial no rebaixamento é comum, tá? Acho que não é só do Southampton. Pelo que eu sei, no futebol é comum que isso aconteça, pelo menos no futebol inglês. Já sabemos pelo menos quem vai ser o próximo treinador. Tá quase certo, acho que é próximo de anunciar o Russell Martin, o inglês, nascido em Brighton, de 37 anos, jovem treinador, portanto, e que comandou o Swansea, o simpático time galês, na temporada passada agora, essa mais recente, na Championship. Então, ele que vai capitanear esse novo Southampton, que a gente não sabe como que vai ser, com quem contará e quem comprará. Enfim, 3 times rebaixados para a Premier League, 3 torcidas tiveram que chorar para outras 3 poderem sorrir. Assim é o futebol. Vamos sorrir muito mais ao longo dessa semana, hein, minha gente? Pelo menos 2 vídeos. Um de prévia da final, direto de Istambul, e outro pós-final, pós-título ou do City ou da Inter de Milão, também diretamente de Istambul. Vamos que vamos. Um beijo no seu sorriso, como diria o craque Daniel.